Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Michael Sisoto e vim aqui te ajudar a conseguir a sua aprovação em Cálculo 1. E como eu vou fazer isso? Eu vou resolver com você o livro inteirinho do Stuart, aquele livro que você sofre um pouquinho na faculdade para resolver ele. Eu estou aqui e estou resolvendo ele, tá bem? Se você está me acompanhando aí, você sabe que eu estou na questão número 55, tá? Que é isso que eu vou fazer agora. Dá uma olhada já na questão número 55 aí. Ela é um pouco mais simples que as outras, né? Porque agora ele vai me dar o visual e qual é a dúvida do Stuart? Ele quer saber se você sabe descobrir o domínio e a função que tem aqui, né? O domínio que aparece aqui nessa imagem, né? O esboçar o gráfico não precisa. Então eu tenho que saber qual é a função que vem de 0 até 1, de 0 até 1, 2 até 3 e depois de 3 até 5 a outra função ali. Tá bem? É bem parecido com o que a gente está fazendo, tá? E isso é uma coisa que eu quero que você aprenda, tá? Vou até voltar aqui e olhar para sua cara, ó. Isso é uma coisa que eu quero que você aprenda, tá bom? Todo o exercício que você faz no livro, ele te ajuda a resolver o próximo exercício, tá bem? Então, se você tem uma dificuldade em um assunto, você volta a alguns exercícios ali, uns 4, 5, que você sabe resolver, e a partir dele você vai construindo os outros conhecimentos, tá bem? Eu conto isso, eu dou dicas em todas as aulas, né, gente? E essa aqui é uma dica já velha aqui no canal. Beleza? Vamos voltar aí para a questão, né? O importante é resolver ela. Vai ser de uma maneira um pouco rápida aqui, ó. Eu vou pegar a questão e eu vou falar para ela o domínio já. O domínio dessa função não é tão difícil, né? Só deixa eu montar meu quadro branco aqui, ó, para vocês terem mais espaço para enxergar e não ficar essa poluição visual, tá? Isso é uma coisa que vocês podem fazer durante as avaliações também, tá bom, gente? Não fica poluído com um monte de equação, isso e aquilo. Trabalhem com o mínimo. Então, separa aquela questão que você está resolvendo e não fiquem muito cismado com as outras. Tá bem? Então, eu vou dar uma retirada de informações aqui, né? Começar a observar e ver as informações, né? Então, eu já sei primeiro que o meu y, ele é um f de x, né? É um y que é a função de x, não o x que é a função de y. A gente viu isso numa outra conta ali em cima, né? Na 54 ou na 52, eu não me lembro, tá? E essa minha função, ela vai ter algumas coisas para o domínio até esse valor aqui, né? Foi o que eu falei. Então, é o valor de, se o 1 é ali, aqui é o 2 e aqui é o 3. Então, até o 3 ele tem um valor, ou seja, o meu x entre 0 e 3 ele possui valores dentro dessa minha reta vermelha aqui, tá? E acima disso, o x, opa, para o meu x acima disso, maior do que 3 até aquele outro valor ali, ó, que é esse daqui, tá? Valor igual a 5, tá? Lembrando que eu não consigo saber se esse igual ele faz parte da função aqui em cima ou ele faz parte da função aqui embaixo, né? Porque essa função ela me caracteriza uma função não contínua. Ela tem um ponto aqui muito brusco de virada, né? Tanto que você não consegue calcular a derivada por esse motivo, né? Semelhante a essa daqui, ó, a questão 56. Devido a ela ter uma mudança muito brusca, ela não é uma função contínua, porque você não consegue calcular a derivada naquele ponto ali. Tá bem? Mas não é aula de derivada, é uma aula de funções e modelo. E qual é o modelo dessa minha primeira função ali? Dicas de que eu já dei aqui. Se você não viu as questões de revisão, que são as primeiras aulas, né? A gente já está aqui numa aula acima da aula 50, então tem muita coisa para você ver. As primeiras aulas eu fiz uma revisão. E dentre essas revisões, eu revisei função e numa delas eu ensinei vocês a calcularem o coeficiente angular. O coeficiente angular é o que dá a inclinação da minha reta, né? Aqui a gente já sabe que ele vai ter que ser negativo, né? Mas não precisaria você saber que ele é negativo, tá? Eu chamo ele de M, tá bem, gente? Mas não teria problema você usar aquela forma clássica, né? Que é o AX mais B. Tá bem? E se você já fez as práticas de laboratório aí, né? Você está usando uma função que seria bx mais a. Não tem problema nenhum, gente, não tem problema nenhum. Mas basta você saber que esse m aqui é o meu coeficiente de inclinação da reta, né? Nesse primeiro caso é o a e no segundo caso aqui é o b.
tá bom? Mas eu não uso nenhum desses dois, né? O que eu uso o sistema para calcular, então? Eu uso m de x mais n, tá? Isso aí é de cada um de vocês, desde que você saiba o que são esses coeficientes, né? Então, eu calculando meu m, eu sei a inclinação, e para calcular o n, ele é o ponto aonde corta o meu eixo y. Não preciso nem calcular, né? Basta eu pegar lá, já vejo que ele é no ponto, aqui é 2, então ele é no ponto 3 positivo. Então, ele é n igual a 3. Tá bem? Mas e o valor do m? Vamos calcular o m aqui, daí eu coloco ele na minha reta de novo ali, tá? Então, deixa eu colocar só o n igual a 3, fechado, e agora eu calculo o meu m fazendo a variação em y. Qual é a variação em y? Lembrando que a variação em qualquer coisa, tá? Seja no seu dinheiro, seja no deslocamento, seja numa rua, seja em qualquer coisa, ele sempre vai ser, a variação sempre vai ser o final menos o inicial, tá? Dividido aqui, então, pelo ΔX, que vai ser o x final menos o x inicial, tá bom? Esses pontos, eles têm que se coincidirem, né? O x e o y, eles têm que se coincidirem, né? Então, eu pego aqui onde o... Finalizou ali, né? O y vale quanto no final? O y final é naquele pontinho e ele vale zero. Ele tocou aqui no x, tá? E o inicial? O inicial é o ponto lá em cima. Eu vou pegar esse daqui, tá? Lembrando que se eu pego qualquer ponto intermediário, eu tenho que mudar também o meu x inicial. Tá bom? Então, o que seria o meu inicial? Seria esse ponto aqui, onde começa a minha função, né? Que seria o ponto onde o x vale zero. Tá? Então, para o x valendo zero, o meu y vale 3. E aqui embaixo, de modo semelhante, né? Vou olhar ali, né? Então, o meu x, nesse caso, vai valer 3, o x final, tá? Lembrando que, olha, se coincidiram, né? Aqui é o x, aqui é o ponto, ó, 3 e zero, tá? E o outro ponto vai ser quem? Aqui embaixo eu tenho o zero para o x e meu y vale 3 positivo, então é menos zero. Beleza? Dá uma olhada ali, gente, ó. O que acontece? O 3 fica negativo, tá? Então fica menos 3 dividido por 3, o que vai me dar, então, a minha primeira função, né? Y igual a menos 3x e o n, né? Que é o 3. Opa, perdão, gente, menos 3x não, né? Eu não fiz aqui a divisão. Menos 1x, ou menos x, mais 3. Tá bem? Então, a minha função f de x, ela é igual a menos x mais 3, tá? Deixei aqui, eu podia ter trocado isso, né, para ficar lá o visual melhor, mas ficou bom assim. Menos x, então diz que ela está caindo com uma inclinação de 45 graus, né? Então, beleza, tá, dá para ver isso, que é 45 graus mesmo ali, devido ao ângulo que eu corto o meu quadrado do quadriculado. O ponto 3 está ali aparecendo, então, beleza, essa é a minha função de 0 até 3. Tá bom? E do restante? Do restante, do 3 até o 4, 5, do 3 até o 5, ela é essa reta aqui, ó, que vai para cima. E aí? Aí você vai calcular a inclinação dela, né? Do mesmo jeito que eu calculei todo esse restante aqui. Tá bem? Vou fazer aqui no cantinho aqui embaixo. A gente já mata essa questão e acabou. Aí a gente vai para 56 na próxima aula, tá bom, gente? Essas questões de gráfico eu vou resolver ela com mais tempo e mais calma para isso ir entrando dentro de você. Tá bom? Tentem resolver a 56 antes de assistir a próxima aula. Tentem resolver ela, porque é ela que eu vou resolver. Aí a gente vem aqui e confere. Tá bem? Então agora eu vou fazer o quê? De novo, calculo a inclinação, né? Deixa eu ver se eu consigo limpar isso sem bagunçar muito aqui. Não, não vai dar. Então eu vou fazer o seguinte, vou calcular aqui embaixo, bem pequenininho, né? Então eu já sei que vai ser y igual a mx ou ax mais b, mx mais n. Tá? O meu m, eu calculo ali a variação em y, né? Então, o meu m é o y final menos o inicial. Nesse caso, quem é o final? 5. Quem é o inicial? Opa, não é 5 não, né, gente? O final aqui é o y, então aqui é 1, 2, 3, é esse ponto aqui em cima, equivalente ao 4. Então, o final é 4, o inicial é zero, ele parte lá de baixo, ó, desse pontinho aqui embaixo. Então, é zero. Dividido
por x, vou limpar agora aqui, né, para não ficar tão feio, dividido por x final. Quem é o x final? É o x nesse ponto aqui. Quem é o x nesse ponto? O valor que aparece ali, 5. Então, final menos o inicial. Qual que é o valor do x aqui no início? É de 3, tá bem? Então, isso aqui vai ficar positivo. Vai ficar 4 menos 0 dividido por 5 menos 2. Então, vai ser 4 dividido por 2. Tem uma inclinação ali de 2 unidades, né? Se você olhar aqui, você vê que é um triângulo, né? Aqui tem 4, aqui tem 2. Então, você vê que a inclinação dele realmente é de 2 unidades, tá? Mas e aí, o que isso me diz? Primeiro que aqui você não consegue calcular, ó, aonde corta o eixo, porque ele corta o eixo lá embaixo. É no valor negativo, né? Então, para você fazer esse processo, aí você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Eita. Deixa eu pegar esse daqui. É que eu não queria deixar muita bagunça para vocês aí, gente. Bom, mas a resposta vai ficar ali, né? Não vai estar bom. Então, aqui eu vou calcular o quê? Eu já sei que o meu y, ele é 2x mais n. Daí, para calcular o n agora, basta eu pegar um ponto que eu conheça. Eu posso pegar esse ponto ou esse daqui, né? Eu vou pegar esse de baixo aqui, porque a gente já mata o valor do y, né? A gente já mata o valor do y, porque ele tem o y igual a zero. Então, aqui seria zero para o y. E quando o meu y é igual a zero nessa função aqui, o meu x vale 3 unidades, porque ele está ali no ponto 3, tá? Então, é aqui igual a 3 mais n. Tá bem? Vou passar a multiplicação para o outro lado, então ela vai ficar negativa. 2 vezes 3 é 6, ficaria menos 6, igual a n, ou seja, n igual a menos 6, o que faz todo sentido, né? Então, achei a minha inclinação e achei aonde corta o meu eixo. Aí basta, então, eu pegar aqui e escrever, né? F de x igual a x, opa, 2x menos 6 para x maior do que 3 e menor ou igual a 5. Tá bem, gente? Tá? Espero que tenha ajudado vocês aí, né? Então, por que que o Stuart traz esses tipos de questões para vocês antes realmente de começar a cobrar limite, antes de cobrar continuidade? Ele traz isso porque você tem que ter esses conhecimentos, tá bem? Igual eu comentei ali, ó, devido àquele ponto de intersecção não ser contínuo, você não consegue calcular a derivada naquele ponto ali, né? E isso é uma das coisas que a gente vai ver no futuro, então é por isso que ele está te cobrando isso agora. Não adianta nada um cara que sabe derivar e não sabe o porquê derivar, qual que é a função real da derivada, né? Mas enfim, gente, a aula foi isso por enquanto. Espero ter ajudado todos vocês. Comenta aí embaixo qual é a sua faculdade, deixa eu curtir se você gostou da aula também, tá bom? Que você me anima a trazer mais aulas para vocês. E por enquanto é isso, gente. Aquele abraço, tchau, tchau, até a próxima.